Oi, coisa linda! Tudo bem com vocês, migas? Eu espero que sim. E hoje vamos fazer essa make maravilhosa, nesses tons mais marrom, um pouco mais neutro, que combina com um monte de look aí que você tá querendo vestir. Ai, não sei que roupa que eu vou colocar. Faça essa make e aí fique à vontade para escolher o look depois. Foi uma proposta mais marronzinha, um pouquinho mais iluminada, com gloss, e é isso. Chega de enrolação e vamos ao vídeo, mas antes, se inscreva no canal se não é inscrita, comenta aqui embaixo que eu quero saber se você já gostou do tema do vídeo. E aí também compartilha com as amigas, tá bom? Que a gente fica feliz por aqui, tá bom? Um beijo e bora pro vídeo. E bora começar com esse combinho aqui que eu estou simplesmente apaixonada. Gente, tô amando esse hidratante da Garnier, porque ele tem o toque seco, sabe? Super viralizou o amarelinho deles, que é de vitamina C. Mas, como eu não encontrei, comprei a versão salicílico, que é esse azulzinho aqui. E estou simplesmente apaixonada por ele. Pele absorvida, vou usar essa blindagem aqui da Visela, que é o Fix Gotas blindagem, e ele é diluidor, fixador e primer. Eu gosto bastante, gente, porque eu sinto que quando eu uso ele, minha pele dura muito mais. E enquanto vai absorvendo aqui, fazendo todo o processo da pele, vou já corrigir as minhas sobrancelhas. E eu tenho gostado de uma sobrancelha mais natural, então eu penteio assim com a escovinha e aí preencho só os que tá mais falhadinho mesmo, sabe? Tô gostando bastante de usar essa caneta aqui da Tango, nessa corzinha mais marronzinha, porque ela já vem com esse formato aqui, tá vendo, ó? Ela vem com uns dentinhos, e aí às vezes é só você dar leves pinceladinhas assim, ó, que ele já preenche, né, e dá um volume a mais na sobrancelha. Aqui também no começo, ó, no início, é só fazer isso aqui, ó. E pra ficar com a sobrancelha no lugar, vou usar essa pastinha aqui, ó, da Melu, da Ruby Rose. Eu gosto bastante, porque ela deixa a sobrancelha bem em pezinha e dura por muito mais tempo os pelos fixados. De base, vou fazer essa misturinha aqui de Melu com Nina Secrets, tenho gostado bastante, porque a da Melu, ela tem uma cobertura um pouquinho mais alta, e a da Nina Secrets, ela entrega um glow, ela entrega aquele viço de pele bem bonito, sabe? E aí, pra melhorar um pouquinho mais, vou colocar um pouquinho de blindagem. Fazendo essa misturinha, gente, a base rende tanto, parece que ela estica muito mais na pele, sabe? E fica com uma cobertura ótima. Não se assustem, está um pouco branco, um pouco Gaspar, sim. Mas vocês sabem que maquiagem é processo, né? Parece que vai dar tudo errado, mas no final dá tudo certo. Então confia no processo. Olha, é um tal de grava pro Instagram, grava pro YouTube, que eu já fico toda perdida. Mas, ó, eu já fiz um lado aqui, lá no Instagram, porque eu vou postar um Reels. Inclusive, se você não me segue, já me segue aí, meu arroba passando, pra você ficar ligadinho lá comigo em tempo real. Vou usar esse corretivo aqui, que é o Melu da Ruby Rose. E com um pincelzinho assim, ó, tira o excesso. Faz o biquinho do peixe. E marca da raiz do cabelo em direção à boca, parando sempre 2 dedinhos antes. Contorninho de testa, têmporas. Gente, é por isso que a gente não pode se apavorar na maquiagem. Porque quando passa a base, parece que vai ficar tudo claro. Aí você vem com contorno, resolve a vida, entendeu? Voltou a naturalidade do negócio. Então, não se desespere. Se sua base estiver um pouco mais clara, capricha nos contornos, nos bronzers, que aí tá tudo certo. De blush, vou usar esse aqui da Huda Beauty. Mas, gente, não é Huda... Esse aqui é um baratinho que eu comprei, tá? Não é Huda Beauty mesmo, não. Ó, eu tô caçando meu pincel. Cadê meu pincel, gente? Só um momento. Eu fico toda descabelada procurando minhas coisas que somem. Mas enfim, ó, ele vem num bastãozinho assim, e eu amo essa corzinha, acho lindo, 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 ó. Ele é como se fosse um coralzinho, sabe? Mas não é aquele coral que acende, que fica parecendo que é fluorescente, sabe? Deixa um tomzinho bem bonitinho mesmo. De iluminador, vou usar esse aqui da Bella Femme, que é em formato de maçã. Olha que lindinho, gente, esse iluminador. Eu amo demais, eu acho que ele fica com um tomzinho super discretinho, sabe? Dá o glow, mas não fica aquela coisa muito exagerada.
Só que eu acho que pra peles negras, retintas, não dá muito certo, porque ele vai ficar esbranquiçado. Então, precisa ser numa pele mais clarinha mesmo. Porque ele tem um fundo mais prata, assim, sabe? Mais champanhe. E aí, pra peles retintas, precisa ser mais dourado. E ele é mais pro branquinho. Então é isso. Mas tá aquele iluminador que a gente gosta de brilhar. Inclusive, eu passo um pouquinho aqui, ó, na testa. Para iluminar, vou usar o Nude de Ruby Rose também. E vou aplicar bem pouquinho aqui, gente. Porque essa make é make de bonita. Não é nada exagerado, sabe? Então, é aquela coisa assim. Nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Se precisar, volta com o pincelzinho. Dá mais uma esfumada, porque às vezes acaba tirando um pouquinho, né, do produto. Então, já volto aqui com o pincel anterior e já faço o contorninho aqui no meu nariz. E de blush também, que nunca é demais. E bora selar essa pele. Vou usar agora o Skin Powder de Bruna Tavares. Um dos meus pós favoritos, porque deixa um acabamento muito fininho, dá um efeito blur e não fica com aquele aspecto de pó pesado, sabe? Uma das coisas que gosto muito é de que como o ramo da maquiagem, ele evolui muito, né, gente? Isso aqui, ó, essa esponjinha de veludo veio também pra nos mostrar que nem só de esponja a gente vive, né? Porque depois que veio essa aqui, pra selar o pó, isso aqui, não tem coisa melhor. Prontinho, pele selada, agora bora fazer os olhos, bora arrasar nesses olhos. Começo com um corretivo, mesmo que eu usei pra iluminar, e preencho toda a minha pálpebra fixa e um pouquinho móvel e um pouquinho da fixa aqui em cima. Venho com a esponjinha, vamos dando batidinhas pra uniformizar toda essa pálpebra e esconder todas aquelas veinhas que a gente tem, sabe? Eu que sou branquinha, aparece bastante, então às vezes fica roxeada, esverdeada. E esse passo na maquiagem faz muita diferença pra mim. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pincel fofinho e a sombra que eu vou usar é essa aqui da paletinha da Nina Secrets, que é o tom mais claro que tem da paleta. E ele é um tomzinho assim mais champanhe, sabe? Mais champanhe mesmo. Então, venho com o pincel, tiro um pouquinho do excesso, ó, e venho carimbando primeiro aqui, ó, no início dos olhos. E conforme vai saindo o produto do pincel, eu vou subindo, ó. Já venho subindo e esfumando essa sombra. Pode intensificar um pouco mais, ó, porque essa parte aqui no cantinho interno dos olhos é onde fica mais concentrada mesmo. Se quiser, pode vir até com o dedo, porque eu particularmente acho que pigmenta mais. Olha a diferença, tá vendo? E aí dá leves apertadinhas, ó, pressiona, que aí ele descarrega a cor da sombra. Feito isso, vou vir com essa paletinha que eu tenho aqui da Catherine Hill, que é Los Angeles. E vou usar esse tomzinho de marrom aqui, ó, mais quente. Então, vou pegar um pouquinho, tiro o excesso e aí vem, ó, dando batidinhas aqui no canto externo. E ao mesmo tempo que o produto vai saindo do pincel, eu já vou dando uma jogada pra cima, ó. Pra fora, pra deixar bem alongado. Então, use esse pincel na diagonal e vai esfumando, ó, porque eu quero um esfumado mais alongado. Esse vídeo vai ter vários ângulos, gente, vocês não sabem, minha bateria estava descarregando e aí tive que mudar de lugar, mas enfim, acho que essa posição ficou até melhor para vocês verem em relação à luz, né? E é isso, ó, depois de ter dado batidinhas, depositado aqui, ó, um pouquinho do produto que sobrou no pincel, a gente vai subir aqui para essa parte. Porque como tava tudo muito claro, ia acabar ficando muito chapadão, sabe? Então, com o restinho que sobrou, ó, já dá uma subidinha aqui e dá uma esfumada também. Depois disso, vamos vir com o pincel menorzinho assim. E aí, vou pegar com um marrom um pouco mais escuro. Então, a gente vai fazer um esfumado um pouquinho mais preciso, mas também na diagonal, ó. Vai beirando rente aos cílios, porque aí fica mais fácil de vocês terem um norte. Ó, vai depositando primeiro e aí, ó, um pouquinho já vai jogando pra cima, ó. Como se você fosse fazer um delineado gatinho, sabe? Então, deposita e, ó,
Vai jogando pra cima, mas não sobe muito, tá? Porque senão vai subir e aí depois pra esfumar vai ficar complicado. Tira o excesso aqui, ó, do pincel em um paninho, ou num papel higiênico, ou numa toalhinha. Tira bastante o excesso, porque a gente quer esfumar e não quer carregar mais sombra. Então, nas bordinhas onde ficou marcado, ó, vai dando leves esfumadinhas de vai e volta. Agora é a hora. Vamos vir com o preto, com muito cuidado, com um pincel menorzinho assim, ó. Tá vendo? De precisão. E aí, eu vou carimbar mais rente aos cílios. Gente, é muito pouquinho, tá? Vai devagar, porque preto a gente tem que trabalhar com calma. E a gente vai fazer até mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho antes do meio dos olhos. E novamente, com o restinho que sobrou do pincel, a gente vai dar uma leve carimbada com o pincel assim, ó, deitado. Porque aí ele já faz o formato do puxadinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Vendo? Faz esse leve risquinho. Então, é isso. Pra dar um acabamento mais bonitinho, a gente volta com o pó. Ó, e aí vamos limpar aqui, ó, como se fosse uma borrachinha, sabe? Ó. Porque às vezes cai um pouquinho mais de marrom nessa parte, então a gente só vai passar aqui limpando mesmo, ó. E até passar um pouquinho mais aqui embaixo. Que aí fica mais limpinho também. Ó, com o pincel chanfradinho assim, a gente vai só carimbar, gente, ó. Se quiser, pode fazer até dentro, aqui, ó, do olho, que é só pra receber o pretinho e não subir muito com essa sombra. Por quê? Porque precisa ter um acabamento pra receber os cílios postiços. E se essa parte ficar sem nada, o acabamento dos cílios não fica muito legal. Muita máscara de cílios e depois cílios postiços. Finalizei a make lá no Instagram e olha, usei esse lápis marrom nos lábios. Fui lá, minha gente, fiz o outro olho, colei cílios postiços e foi isso. Então, contornei com um lápis marrom e depois, pra finalizar, usei o Radiant Kiss da Ruby Rose RK20. É um nude muito lindinho, gente. É assim que ficou. Vocês gostaram? Olha, eu confesso pra vocês que eu amo uma pegada assim um pouco mais nudezinha. Acho que fica super chique. Olha como é fácil essa maquiagem rápida de fazer. Nós nem fizemos a parte de baixo dos olhos, nem precisa, ó. Colei uns cílios postiços e olha que lindo, maravilhoso que ficou esses olhos. Fala assim. Comenta aqui que eu quero saber se você gostou. Ó. Muito lindo, né? Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, gente. Se inscreve nesse canal, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau!